Salve terceiro ano, voltei aqui para fazer a segunda parte da correção dos exercícios sobre MHS. Já corrigi 4 exercícios e vamos terminar aqui os outros 4 que faltam. Eu parei no exercício 5, vamos fazer o sexto exercício, vou até dar um zoom aqui. Deixa eu dar uma subidinha aqui. Opa, exagerei. Beleza. Então vamos ler com atenção o exercício 6, que é um exercício um pouco mais complexo, tá, gente? Então requer um pouco de atenção aí. 6. Maria está fazendo cachos no cabelo de sua filha. Em um dos cachos com 8 centímetros de comprimento, Maria prende uma miçanga, que é um adereço, né, de 5 gramas. Esse adereço estica o cacho até que ele atinge o comprimento de 10 centímetros. Ao passar a mão pelo cabelo, a filha de Maria estica o cacho, puxa o cacho, né, até que este atinja 14 centímetros de comprimento. Ao soltá-lo, percebe que o cacho realizou MHS, então, ou seja, sobe e desce por alguns instantes. Desconsiderando as forças dissipativas e sabendo que o cacho pode ser considerado uma mola helicoidal, responda as seguintes questões. Antes de começar a responder, algumas considerações. Então, vamos tratar esse cacho em questão da filha de Maria como uma mola em forma de hélice, não uma forma helicoidal. No começo, quando não tinha nada, um dos cachos em questão ele tem um comprimento inicial de 8 centímetros. Tudo bem? Aí, prendeu-se a miçanga, né, que é não vou dizer, uma espécie de adereço, né, um enfeite de cabelo, como vocês quiserem. Eu vou só para vocês enxergarem a miçanga aqui. Quando eu prendo esse adereço no cabelo da filha de Maria, de 8 ele passou a ter 10 centímetros. 10 centímetros. Tudo bem? Aí o que acontece? Depois que colocou-se a miçanga no cabelo da filha de Maria, a própria filha de Maria puxou puxou o cabelo dela e atingiu 14 centímetros. Então ela vai puxar ainda mais 4 centímetros para baixo. Então daqui até aqui tem mais 4 centímetros. Tudo bem? Então vamos começar a responder as questões. Primeiro ponto, qual que é a amplitude do MHS? Antes de você responder essa pergunta, qual que é a amplitude do MHS, você tem que descobrir qual que é o ponto de equilíbrio desse sistema. Sistema cacho mais miçanga, que o cacho faz o papel da mola e a miçanga faz o papel da massa, sistema massa-mola. Quando eu vou voltar alguns comandos aqui. Quando eu prendo a miçanga e ela tem uma deformação e abandono e deixo esse sistema em equilíbrio, a situação fica essa. Tudo bem? Fica assim, com o comprimento de 10 centímetros. Só que o que é amplitude mesmo, gente? É quando você puxa a mola, ela passa a oscilar. Tranquilo? E a oscilação, a amplitude, não pode esquecer que é o ponto máximo, né, de alongamento máximo ou compressão máxima. No caso, eu estou alongando, né? Aonde eu alongo, eu solto. Como é um sistema conservativo, a minha amplitude vai ser, vai ser o ponto da onde eu soltei a miçanga, que é 4 centímetros para baixo. Né? Aqui seria a minha coordenada zero, que seria meu ponto de equilíbrio. Então ele passa a oscilar 4 centímetros para baixo, 4 centímetros para cima. 4 centímetros para baixo,
4 centímetros para cima. Então, a minha amplitude é de 4 centímetros, tá? Ou 0,04 metros. Tudo bem, gente? Essa situação é um pouco diferente porque todos os sistemas massa-mola que nós estudamos, eles são horizontais. Agora a gente está se tratando de um sistema massa-mola vertical. Ele tem uma pequena diferença aí, que eu vou falar qual que é. Que vai ser tratada no item B. Item B. Qual que é a constante elástica do cacho? Para a gente tratar qual que é a constante elástica, lógico que a gente vai trabalhar com a lei de Hooke, onde força elástica é igual a Kx. Tá? Só que antes de eu sair fazendo conta aí, vamos tratar da seguinte situação. Quando o sistema está em equilíbrio, eu tenho o cacho com a miçanga. Quais são as forças que atuam no sistema? Quando o sistema é abandonado, eu tenho a força peso, que eu tenho a miçanga, que tem massa, né? Força peso. E tenho também a força que não deixa a miçanga cair, que no caso é a força da mola, que é a força elástica. Então, no equilíbrio, as forças que estão para baixo, que é a força peso, é igual às forças que estão para cima, que é a força elástica. Então, força elástica é igual ao peso da miçanga, tá? Logo, ele quer saber quem que é a constante elástica. A gente não pode esquecer que força elástica é igual a Kx. Kx é igual a m vezes g, né? M vezes g é peso, né, gente? Então, o meu K vai ser igual a mg sobre... Na verdade, seria ΔX, tá, gente? mg sobre ΔX. Mas, quem que é ΔX? Vamos voltar um pouquinho para cima. Quando eu coloco a miçanga, e ela faz a força para baixo, tá? E vai até o ponto de equilíbrio, ela tem um deslocamento, que ela media sem nada, mede 8, com a miçanga, mede 10. Então a minha deformação, meu ΔX, é igual a 10 menos 8. Então minha deformação vai ser igual a 2 centímetros. Ou, vamos transformar para metro já, 0,02. Só dar uma chegadinha para trás aqui. Então, na verdade, a minha deformação vai ser de 0,02 metros. Não esquecer de transformar em unidade, tá, gente? Tá em centímetro, transforma em metro. Então, voltando. Gente, então meu K vai ser igual a massa da miçanga. A massa é de 5 gramas, tá, gente? 5 gramas. Então, 5 gramas eu tenho que transformar para quilogramas, que é sistema internacional, né? Sistema de massa internacional é quilograma. Então, 5 gramas é a mesma coisa que 0,005 quilogramas. Tá? 0,005 kg vezes G. Vamos adotar o G como 10. Tá? G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a seção da gravidade, né? Então, 0,005 vezes 10 é 0,05. Dividido por 0,02. 0,05, em vez de a gente ficar se matando fazendo conta de número decimal, a gente pode fazer o seguinte, ó. 0,05 é a mesma coisa que 5 vezes 10 elevado a menos 2. 0,02 é a mesma coisa que 2 vezes 10 elevado a menos 2. Menos 2 em cima, cancelar com menos 2 embaixo. 5 dividido por 2, o meu K
vai ser igual a 2,5 newtons por metro. Beleza? Aí também você pode valer da notação científica para facilitar bastante a conta. Item C. Ele quer saber qual que é o período do MHS e qual a frequência. Gente, período ele pode ser ele tem uma calculadora aqui do lado, então significa que você pode usar uma calculadora para fazer esse problema. Tá? Lógico que se ele estivesse numa prova, eu ia dar os dados dos valores não exatos para vocês fazerem a conta, tá, gente? Vocês não iriam precisar fazer calculadora na prova. É mais para vocês terem familiaridade com o instrumento calculadora. Então eu posso fazer o meu período é igual a 2π vezes m sobre k, porque eu tenho a massa da miçanga, que seria equivalente à massa de um bloco, e eu tenho a constante, que eu acabei de calcular, que vale 2,5 newtons por metro. Só substituir. Então a minha frequência é igual a 2π dividido pela massa. A massa é de 5 gramas, que é a mesma coisa que 5 vezes 10 elevado a menos 3 quilos, dividido por 2,5. Tá? Então, fazendo a conta aqui. Período é igual a 2π, que é uma constante. 2π. Vamos lá. 5 dividido por 2,5 vai dar 2. 2 vezes 10 elevado a menos 3. Então, aqui dentro da raiz, vai dar raiz de 2 vezes 10 elevado a menos 3. Tá? Continuando fazendo a conta aqui. Então, aqui vai ser 2π vai ser igual a 2π vezes. Raiz de 2 é 1,4. 1,4. Raiz de 10 elevado a menos 3. Aí tem que fazer a conta na calculadora mesmo. Só um minutinho que eu vou... Eu tenho a conta anotada aqui. Eu peço até desculpas aqui. Que esse problema, na verdade, teria que usar uma calculadora. Poderia usar o celular, não tem problema nenhum, tá, gente? Então aqui vai ser raiz de 0,002. Tá? Fazendo essa conta aqui na calculadora, adotando π como 3,14, tá, gente? Não esquecendo. O meu período vai ser igual a 0,28 segundos, também conhecido como 2,8 vezes 10 elevado a menos 1 segundos. Tá? Agora quer saber a frequência. Vamos lá. Frequência, que é dado pela letra F, frequência é o inverso do período, que é igual a 1 sobre 0,28. A minha frequência, fazendo a conta, vai dar aproximadamente 3,6 Hz. Hertz, tá? Sistema Internacional, frequência se dá em Hertz. Tudo bem, gente? Hertz é oscilações por segundo. Então, ele faz 3,6, ele faz um pouquinho mais de 3 oscilações e meia por segundo. Tudo bem, gente? É isso que quer dizer esse resultado. 3,6 oscilações por segundo. Tudo bem? Próximo. Dúvidas? Assim, peço até desculpa se eu estou fazendo acelerado para não fazer outro vídeo de 50 minutos, tá, gente? Então, dúvidas, depois vocês entram em contato comigo e tiram a dúvida. O exercício 6 da hora do estudo, da página 37, ele é igual ao exercício 4 que nós fizemos lá da parte de atividades da apostila. Tá? Ele dá a equação e pede para deduzir, para descobrir, para determinar quem que é a amplitude, quem que é a frequência angular, quem que é a fase inicial, quem que é o período. Então você vai olhar a equação aqui, o item A
A equação é 0,3 vezes cosseno de 3π sobre 2t. Então, item A. Quem que é a amplitude? A amplitude é o meu A. O A, lembrando que a equação, né, do movimento harmônico é amplitude vezes cosseno de ômega t mais θ0, aonde o meu x é a deformação da minha mola, tá? Então, o meu A, ele vale 0,3. Se não falar nada, né, o exercício não fala nada sobre o sistema de unidades, então é o sistema internacional. Então é metros. Ele quer saber quanto vale a minha frequência angular, que é o meu ômega. Ômega é o número que vai ao lado da variável t, que está em função de t, né? Então, meu ômega, ele vale 3π sobre 2 radianos por segundo. Tudo bem? A fase inicial. Quem que é a minha fase inicial? Meu θ0. Tá? θ0. Tem algum número aqui? Tem mais alguma coisa aqui? Não. Então vai ser mais 0. A minha fase inicial é 0. Tá? Como se eu estivesse cronometrando no momento que eu estico e solto o móvel, o bloco, né? Tudo bem? E o período. Período, a gente não pode esquecer, que é 2π sobre ômega. Você substitui aqui, quanto vale ômega? Ômega vale 3π sobre 2. 3π sobre 2, que é igual a 2π, divisão de fração, né, gente? 2π vezes 2 sobre 3π. Então, eu cancelo aqui, ó, π com π. Então, meu período, meu t, vou colocar embaixo aqui, o meu período, 2 vezes 2, 4. 4 terços de π segundo. Não esqueça a unidade, tá, gente? Eu estou falando de unidade de tempo, tá? Ah, professor, se eu quisesse dividir 4 por 3, pode. 4 por 3 vai dar 1,3333 vezes π segundos, tá? Quer deixar em forma de fração? Não tem problema. Beleza? Então já descobri todos os itens. Item B. A equação é x em função do tempo é igual a 0,25 vezes cosseno de 3π sobre 4, 3 quartos de π, t mais π. Então, quem que é a minha amplitude? A minha amplitude é o número que está ao lado do cosseno. Então, vale 0,25 metros. Quem que é o meu ômega? É o número que está ao lado do t. Então, vale 3π sobre 4 radianos por segundo. Não esqueça da unidade, hein, gente? Se colocar simplesmente 3π sobre 4, não está certo. Tá? Porque a velocidade angular precisa da intensidade, do módulo e da unidade. Meu θ0, minha fase inicial, é o número que está sem o t. Então, ele vale π radianos, que é um ângulo de 180 graus. Lembrando o que significa isso? Significa que eu começo o ciclo, ele percorre uma velocidade angular de 3π sobre 4, ele faz meio ciclo, que corresponde a π radianos, aí eu começo a cronometrar. Tudo bem? E o meu t, que é o meu período, é igual a 2π sobre ômega, então é 2π. Quanto vale ômega, gente? 3π sobre 4. 3π sobre 4. Propriedade de fração, né? Então eu faço como se fosse 4 vezes 2π dividido por 3π, então vai dar 8 sobre 3. 8 sobre 3 segundos. Gente, eu só cometi um erro aqui agora que eu vi, tá? Desculpem, no item A,
Esse π aqui, ó, não existe, tá? O animal aqui que sou eu fiz a conta, né? Eu cancelei π com π. Então esses dois π, esse π em cima e π embaixo não existem mais. Eu simplifiquei. Então é 4 terços de segundo o item A. E o item B é 8 terços de segundo. 8 sobre 3 segundos no item B. Que vai dar. O item B vai dar aproximadamente 2,66 segundos. Tudo bem? Quer deixar em forma de fração? Bem, aí depende do vestibular, tá, gente? Eu considero. Tá? Da prova, se quiser deixar no formato 8 sobre 3, para mim não tem problema nenhum. Tá? Que vai dar dízima periódica, né? Aproximadamente 2,66666 segundos. Beleza? 7. Prova da Academia Militar das Agulhas Negras do Rio de Janeiro. Né? Aqui, perto daqui em Resende. Tá? Então é uma prova uma questão de uma prova de nível de médio para alto, tá, gente? Vamos ler a questão aqui, o enunciado. Pneus vibratórios são utilizados na indústria de construção e classificação e separação de agregados em diferentes tamanhos. O equipamento é constituído de um motor que faz vibrar uma peneira retangular disposta no plano horizontal para a separação dos grãos, né? Que pode ser na mineração, pode ser na indústria agrícola, enfim, né? Na construção civil. Em uma certa indústria de mineração, ajusta-se a posição da peneira de modo que ela execute um movimento harmônico simples, né, em um único eixo, na função horária x, então esse movimento em cima do eixo x, então faz um movimento horizontal, tá? Onde x é a posição medida em centímetros e o tempo em segundos. O número de oscilações a cada segundo executado por essa peneira é d. Então é o seguinte, eu tenho a equação do meu MHS aqui. Tá? Então eu vou escrever aqui de novo. X em função de t é igual a 8 vezes cosseno de 8π vezes t. Tudo bem? Gente, ele quer saber o número de oscilações a cada segundo. Olha a pergunta. Número de oscilações por segundo. Número de oscilações ou de ciclos dividido por segundo, né? Que conceito é esse número de oscilações por segundo? É a frequência de movimento. Tudo bem? E frequência a gente não pode esquecer que é o inverso do período. Às vezes vão falar para mim, pô professor, mas como eu vou descobrir isso? Vamos pensar um pouco. Se a velocidade angular é 2π sobre o período, tudo bem? É 2π sobre o período, e período é o inverso da frequência, então a minha frequência angular pode ser dada por 2π vezes f. Isolando a frequência, então a frequência é dada por ômega dividido por 2π. Tudo bem, gente? Mas quem que é ômega? O ômega está dado na equação do MHS. É o número que está do lado do t, que vale 8π. Então, 8π é quando você cumprimenta um índio. Nossa, que piada tosca, né, gente? Vai tudo bem? Piada de matemática, né? 8π dividido por 2π. Cancelo π com π, simplifico. 8 dividido por 2. Minha frequência é de 4. 4 o quê? 4 Hz, né, gente? Sistema Internacional. Número de oscilações por segundo. Oscilações por segundo é Hz. Então é a alternativa B. Desculpe a piada ruim, tá? Mas para ver se dá uma animada nessa aula aí, que já está comprida demais. Tá? E para encerrar, a questão 8 é da Universidade Federal de Santa Maria do Rio Grande do Sul. Possivelmente era quando quando o vestibular dessa federal era a parte, né? Agora hoje todas as federais, para você entrar, tem que entrar pelo Enem. Tá? Então possivelmente é uma questão antiga essa. Mas, vamos lá. Uma partícula de massa m presa a uma mola executa um MHS
com período de 16 segundos. Então, vamos enumerar aqui. O meu T, que é o meu período, vale 16 segundos. Uma partícula de massa... Opa, só um detalhe aqui, só fazer uma correção aqui. Então, quando eu tenho uma massa M, o meu período, que eu vou chamar de T1, período que é a situação 1, né? Ele vale 16 segundos. Aí eu substituo as massas, eu troco as massas. Então, numa situação 2, eu tenho uma massa 4 vezes maior, que vale 4m. Ele quer saber qual que é o novo período do T2. Tá? Aí, gente, vamos utilizar... Se é a mesma mola, ele fala que é a mesma mola. Se é a mesma mola, ele tem o mesmo K. O K é mantido, porque a mola é igual, né? Então, é só utilizar a fórmula T é igual a 2π raiz de mk. Tudo bem? Na situação 1, que eu vou chamar de T1, o período da situação 1 é 2π vezes a massa de 1, que vale m, sobre k. Tudo bem? Na segunda situação, eu vou colocar uma massa... 2π é constante. É uma constante. A massa 2, ela vai valer 4 vezes a massa 1, que é 4m. E a mola é a mesma, então é o mesmo K. O 4 está dentro da raiz. Raiz de 4, 2. Então, vai sair o 4, sai da raiz em forma de 2. Então, meu período é 2 vezes 2π raiz de m sobre k. Só que aí vocês têm que prestar um pouco de atenção. Porque 2π, essa parte aqui, ó, 2π raiz de mk é a atração, ó, é o período da primeira situação, que foi dado no problema. Vale 16 segundos. Então, essa parte aqui da equação 2 vale 16 segundos. Então, meu período da segunda situação é de 2 vezes 16, que é igual a 32 segundos. Alternativa D de dado. Tá bom, gente? Então, eu perguntei na prova para vocês, seguinte situação, né? No caso, o pêndulo simples. O que acontece com o período se eu aumentar 4 vezes o comprimento da corda? Lembra lá na questão de pêndulo simples? Nessa questão aqui que eu fiz, a ideia é a mesma. O que acontece com o período se eu aumentar 4 vezes a mola? Se eu aumentar 4 vezes a massa do sistema, a massa-mola. Né? Se eu aumento 4 vezes, o que depende o período de um sistema massa-mola? Né? O que depende o período do sistema massa-mola? Ele depende da massa do bloco e da constante da mola. Tudo bem? Guardem isso. Isso vai ser super importante depois, que isso com certeza será cobrado. Beleza, galera? 28 minutos de vídeo. Tá? Foi bem mais rápido do que... Eu fiz o mesmo número de exercícios, um tempo menor. Eu peço que vocês tenham bastante cuidado com essa parte. Tá bom? Porque a matemática é um pouco complexa. Tá? Então, por isso que eu precisava dar máximo de atenção de vocês. Peço desculpas por ter estendido tanto, mas não teve jeito. Tá, gente? Eu tentei ser o mais didático possível. Não é pelo fato de ter sido à distância. Essa aula eu vou fazer correndo. Tá? Eu quero que vocês entendam. E próxima aula eu vou passar uma lista de exercícios. Eu vou resolver alguns exercícios, tá? Do assunto conceitos fundamentais da ondulatória. Porque essa parte que eu acabei de passar para vocês é o encerramento da parte de movimentos oscilatórios. Quando a gente aprende oscilações, o que a gente viu até agora? Movimento periódico, movimentos periódicos, movimentos oscilatórios, MHS, que é um caso especial de um movimento oscilatório. Aí o MHS dividi em duas partes, né? Eu dividi em movimentos pendulares, né, que é o pêndulo simples,
e depois eu expliquei sistema massa-mola. Mas na apostila está invertido, né? Eu quis inverter por conta que esse assunto agora de massa-mola é um pouco mais complicado, tá bom? Aí a gente passou, quando a gente aprende oscilações, a gente vai entrar no estudo de ondas, que ondas e oscilações têm tudo a ver. Depois que a gente passa na parte de conceitos fundamentais, né, o que é comprimento de onda, o que é período, velocidade de propagação de onda, que foi a parte que eu expliquei na última aula, a gente vai começar a entender por que ondas e oscilações têm tudo a ver uma coisa com a outra. Tudo bem, gente? Então, um abraço, cuidem-se. Desculpa se ficou comprido demais, mas se a gente tivesse em sala de aula, eu iria levar o mesmo tempo, ou mais até, dependendo de algumas circunstâncias aí. E espero ter sido o mais didático possível. Beleza, gente? Um abraço a todos, cuidem-se, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.